Pronto. Vamos nós aqui. Compartilhando a tela em 3, 2, 1. E foi. Beleza. Vamos nós. Aqui a gente estava no bloco 2. Quais eram as únicas pessoas representantes do seu nível de estresse na fila? Tudo bem. Qual a maior quantidade de ocorrências do mesmo nível de estresse? Quais os níveis de estresse mais recorrentes? Eu não sei como foi que vocês fizeram essa daqui. Se vocês fizeram do jeito fácil, te zoou até hoje porque você usa o Firefox. É assim, os insensatos zombam dos sensatos. Isso é desde o começo dos tempos. Qual a maior quantidade de ocorrências do mesmo nível de estresse? Quais os níveis de estresse mais recorrentes? Eu queria resolver essa daqui com vocês, porque eu não sei como foi que vocês fizeram. Se vocês fizeram do jeito fácil ou do jeito difícil. Como foi que vocês fizeram essas daqui professor, eu não sei se eu fiz o fácil ou fiz o difícil. Eu sei que eu fiz e funciona. Então, ó, isso daí é o tipo de questão que existem, blá, 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 blá. Coding, stress e .cpp. Então, deixa eu explicar. Existem operações que são clássicas de programação, ok? E a gente chama essas operações de map, filter, zip e tem vários outros, tudo bem? Zip with, são ações, operações que toda linguagem vai ter suporte parcial ou completo. Linguagens linguagens dinâmicas, elas vão ter talvez um suporte maior do que linguagens mais amarradinhas como C++, que exigem que você controle muito bem e saiba o custo de tudo que você usa. Mas vamos tentar explicar aqui de forma mais ou menos genérica. Quem conhece mais o Python vai entender. Então, o que é que o map faz? Eu não estou falando aqui de uma função, mas de um conceito. O map, ele pega uma lista e uma ação e uma função, e ele retorna uma nova lista. Ok? É isso que uma operação de mapeamento faz. A filtragem pega uma lista e um predicado, que também é uma função, e retorna uma nova lista. Ok? Eu estou falando aqui de ações conceituais. Uma lista e uma função e retorna uma nova lista. Um zip, ele pega duas listas, né? O zip, ele pega duas listas, a lista 1 e a lista 2, e retorna uma lista de pares. Tudo bem? Então, por exemplo, se você está em Python, ou em C, ou em JavaScript, ou até dependendo da linguagem que suporte esse tipo de paradigma, que vem do funcional, isso daqui está implementado basicamente completo. No C++ não é assim, porque essas operações de pegar listas e gerar listas são operações dispendiosas, então eles não dão assim de mão, beijada para o programador, porque normalmente as pessoas usam de forma indiscriminada e acabam gerando um overhead de complexidade muito grande no sistema. Mas, por exemplo, quando você pega uma questão como aquela de pegar os ímpares. Isso daqui é uma operação de filtragem, né? Por exemplo, pegar ímpares. Pegar ímpares e vai retornar um vector de int. Bem, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar um vetor, fazer um laço. Se esse cara for ímpar, eu adiciono ele no vetor e aí no final eu retorno o vetor.
Beleza? Isso daqui foi o que vocês fizeram, não foi? Testando o microfone. 1, 2, 3. E aí, mano, tá sucesso agora. Quer Então tentar? tá top. Corrigiu lá, não foi? É só dar um soco na tela que ele volta. É, É positivo, professor, é positivo. resolvido no modo Berserker, né? Na brutalidade. Então vamos aqui, ó. Ok? E essa operação, ela foi feita com um ímpar, mas ela poderia ser feita... Por que essa carniça agora... O computador tá meio bugado. Estranho, o computador tá estranho. Bora lá. Isso daqui foi feito com um predicado. Predicado a gente chama daquela ação que verifica se o elemento deve ser incluído ou não deve ser incluído. Tudo bem até aí? Esse predicado poderia ser qualquer predicado. Qualquer coisa que testasse se esse elemento deve ser incluído ou não deve ser incluído. Por exemplo, eu poderia colocar o meu teste aqui. Eu poderia dizer que eu quero uma função que recebe o inteiro e me diz se ele deve ou não entrar. Eu quero o funcional. Ó. Então eu poderia dizer o seguinte: eu quero uma função que recebe um inteiro, e é assim que a gente escreve, ó, recebe um inteiro e retorna um booleano. E aí aqui poderia ser essa função. Se por acaso esse teste passa nessa função, eu insiro ele. Então isso daqui seria o meu conceito de filtragem. Ok? Todo mundo comigo? Então, essa sintaxe é uma sintaxe estranha para vocês, com certeza. E porque é assim que eu digo que eu vou receber uma função. Uma função, e aí eu abro as patinhas de caranguejo, e nas minhas patinhas de caranguejo eu digo qual é o tipo de retorno e quais são os parâmetros que ele recebe. Se eu tivesse vários parâmetros, eu colocaria entre vírgula. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui é uma função que vai receber um inteiro e retornar um booleano. Então, a minha função de filtragem, ela pega um vetor de inteiros, uma função que recebe um inteiro e retorna um booleano, e me retorna um novo vetor com todos os elementos que passaram nesse teste. Então, vou chamar isso daqui de... Tudo sucesso? Todo mundo feliz? Às vezes quando... Vixe, Maria. Ok? Professor, não entendi não. Como é que eu uso essa carniça aí? Ué, você poderia fazer assim. Ó. Eu quero um vetor. Ó, fiz o meu vetorzinho aqui. E quando vocês não conversam nada no chat, eu fico achando que eu caí. E aí, eu poderia fazer a função do seguinte jeito. Ó. A minha função vai bem aqui. Int é ímpar. Então, o meu é ímpar recebe um x e retorna isso daqui. E aí eu posso criar o meu vetor. Tem alguém na aula ainda, meu povo? Eu tô aqui. Tem sim, tem sim. Eu que caí? Tudo na tranquilidade. Todo mundo prestando atenção. Ah, tudo bem. Ok, então. Beleza, porque eu fiquei... Vale, meu Deus, pessoal. Um negócio? Isso. Se eu boto aqui o return x módulo 2, isso aqui vai retornar um booleano, né? Tu tá falando de qual linha? É ímpar, é ímpar. Certo. Tudo bem, isso aqui vai retornar um booleano, que já... Perdão, quero isso daqui bool. Obrigado. Tá. É que eu tô pegando, eu tô pegando o estressados para já ensinar alguns conceitos. Não, de boa. É que eu devia ter tido essa sacada.
Não, tudo bem. É porque aqui eu quero falar sobre o conceito do filtragem e do mapeamento, porque são conceitos, e se você entende os conceitos, você consegue montar as questões de, de, de programação básica como módulos desses conceitos. Entendeu? Você não precisa ficar fazendo gambiarra. Normalmente você usa um, outro e outro, e aí vai juntando e já resolve a questão. Então, quando eu falo de filtragem, é isso que eu quero dizer. Dado um conjunto de dados, eu tenho um predicado, isso daqui a gente chama de predicado, ou seja, saber se o valor vale ou não vale, predicado, se esse valor deve ou não deve ser inserido, e aí, dado a função e o predicado, eu tenho o meu vetor de saída. Você pode explicar de novo? Tá. Porque a aula passada foi pesada, professor. Eu tomei desculpa. Não, tudo bem. Vocês estavam na aula de quê agora? Do Ricardo, de estrutura de dados. Eita, pleura, eita, pleura. Pois é. Foi por isso que eu falei suprimir, professor. Hã? Foi por isso que eu falei suprimir no início da aula. Não, mas tudo bem. Ei, galera, mas eu acho que, assim, o fato de a gente estar vendo a mesma... Vocês estão vendo C++ lá também, né? Cara, não sei que eu tô vendo lá. Eu acho que é. É pra Não, ser, mas... agora... Vocês estão vendo C++ ou não? Professor, o negócio é muito complicado, viu, ali. Mas é um negócio que eu nunca vi no C++. Mas o que vocês nunca viram no C++? Ele diz que é C++, entendeu, professor? Mas o que é que ele tá mostrando, rapaz? Professor, é meio que assim, ó, ele quer que a gente faça um projeto envolvendo várias classes, com a entrada de um arquivo, que ele não diz qual é o arquivo, tem que ser qualquer arquivo, que tem que ler os bits do arquivo e processar o arquivo certo. E eu não sei o que é isso. É ler bits de um arquivo, produzir um arquivo zipado e outras coisas aí. Basicamente é isso. Tudo bem. Detalhe, assim, ele não fala qual é o arquivo, mas a gente tem que mandar para ele sem um arquivo, porque ele vai criar o arquivo. Tá, E tudo bem. O INRA já é de graça. O INRA já é de graça, né? Ele quer que a gente faça outro. Ah, tá, tudo bem. Mas é só conversar que ele vai adequando. Você diz, professor, eu não entendi o que é para fazer. É que ele falou que passou esse trabalho para outra turma e ninguém sabia fazer. Ele resolveu passar pra gente, eu não entendi isso não. Tudo bem, bora aqui, bora voltar. Vamos devagar. Não, se o aluno não tiver direito de reclamar do que ele acha que é o melhor para ele, assim, o que é que o professor quer? Às vezes o aluno não entende isso. O aluno quer... o professor quer entender qual é a dificuldade real dos alunos para que ele passe algo que se adequa ao que eles podem fazer. Entendeu? Então, nem o professor gosta de ser enrolado, mas na maioria das vezes o aluno, assim, né? Existem alguns alunos com dificuldade, existe um punhado de alunos que está fazendo corpo mole, mas às vezes só não tem um acordo entre o que o professor acha que o aluno é capaz e que o aluno está conseguindo. Entendeu? Então, assim, é importante o diálogo. Eu sou super negociável, né? Mas, assim, e os outros professores também são, vocês só tem que explicar para eles o que é que vocês precisam. Professor, vamos dividir o trabalho em etapas, ficar a primeira parte, porque tem muita coisa para fazer e está um pouco confuso. Sei não. Eu vou conversar com o Ricardo. Vou conversar com o Ricardo, tentar entender aí a realidade de vocês e ajudar vocês. Semestre passado a gente conversou, ele conseguiu ajustar o trabalho. Depois eu converso com ele. Bora lá, bora nós aqui, tá certo, pessoal? Bora nós aqui, porque o fato de ser tudo a mesma linguagem ajuda um bocado. Então, bora aqui tentar entender. Deixa de babação, bora. Foca aqui, senão a gente não consegue aproveitar. Qualquer coisa a gente aproveita e faz as duas aulas síncronas. Porque eu vejo que a gente tá com um atraso, assim, né? A gente acabou tendo uma perdazinha de tempo. Foca, meu povo, foca aqui, bora lá. Então, aqui, ó, isso daqui é uma operação de filtragem, ok? Eu acho que vocês nunca viram isso daqui, mas permite que eu passe uma função por parâmetro. Para poder utilizar esse negócio, eu uso a biblioteca funcional. Isso daqui já existe no C++, já existe no Python, já existe no JavaScript, já existe em tudo. Você não precisa implementar, ok? Por exemplo... Se fosse uma função com parâmetro ali, eu estou falando aqui do conceito. O que é o conceito? É o conceito de eu ter um bloco de dados, um vetor, e querer só uma parte desse bloco de dados. Isso daqui se chama operação de filtragem. Ela já existe implementada nas linguagens.
em todas as linguagens. Eu estou fazendo manualmente aqui. Então, uma filtragem pega um vetor, ou uma coisa qualquer, um mapa, um lista, ou o que for que você quiser de container, e uma função que a gente chama de predicado. O teu predicado é um teste que você vai fazer em cada um dos elementos, uma função de teste. Então, ela recebe um elemento daquele tipo e retorna um booleano para dizer se você permanece ou não permanece com esse elemento. Ok? E aí, no final, você tem um outro vetor, que são os valores filtrados. Beleza? Por exemplo, deixa eu mostrar como é que ficaria isso daqui manualmente no C++. Fiz aqui um vetor de 0 a 10, criei uma função aqui, é ímpar, peguei um novo vetor chamando filtragem e pedindo de ver quem é ímpar, e aí eu estou mandando mostrar o vetor e vai sair só os ímpares de V2. Não, mas ele vai pegar o vetor, não, vai pegar um valor booleano, né? Não, vamos lá. O que é que a filtragem faz? Passa cada um desses valores sim. pela função, que a gente chama de predicado, pelo predicado. Se o resultado da função é true, ele guarda esse valor no novo vetor. Então, ele vai sair passando cada um dos valores pela função é ímpar, esse seria a implementação, tá vendo aqui? E aí, no final, todos os valores que passaram no predicados foram adicionados no saída e ele retorna a saída. Então, eu vou ter aí no V2 apenas os resultados que passaram no predicado. No caso aí seria... Aqui ele está reclamando do size aqui. Tem outro foco em algum lugar? Tem. Ei, Anderson, teu microfone ficou aberto. Tá dando clique aqui. Fala, meu Deus do céu, perdão. Tudo bem. Pronto, aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Professor, deixa eu só dar um exemplo aqui. Se eu fosse fazer isso daqui com JavaScript, então você teria uma operação, aqui eu estou fazendo um vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu poderia dizer que eu quero uma operação de filtragem, dizendo que para um elemento X, eu quero saber se X mod, cadê o mod? X mod 2 é igual a 0. E aí que ele já me dá, que eu vou ficar com 2, 4, 6 e 8. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Dou na vista, mas bora lá. Entenderam? No JavaScript, como é uma linguagem muito fluida, não, é só porque fica muito ruim de ver aqui no modo escuro, ok? Então, bom, você vê que ele já mostra aqui 2, 4, 6, 8. Mas, pessoal, que diabo é isso que o senhor escreveu aqui? Isso a gente chama de função lambda. É uma função que você cria... Eu vou tirar. É uma função que você cria no local que você quiser, entendeu? Você não precisa criá-la no escopo de função. É o que a gente chama de função de primeira ordem. Professor, desculpa. Só para mostrar para vocês como isso daqui existe em qualquer linguagem, se eu tivesse, por exemplo, no Python, eu poderia fazer um filter, eu vou filtrar a lista 1, 2, 3, 4, 5, 7... utilizando o seguinte lambda, seja o x mod 2 igual a 0. O que é lambda mesmo, professor? Lambda é uma função que você cria em qualquer lugar. Estou escrevendo alguma coisa errada? Lambda. Como assim? Eu só lembro do lambda de física lá do comprimento. Não, a lambda é um conceito de programação que é uma função que você cria como se você estivesse criando uma variável. Você não pode colocar uma variável, um 3, um 4 em qualquer lugar do teu código. No C, você tinha que colocar as funções bem bonitinhas, uma funçãozinha, todas as funçõezinhas fora da main, não é assim? Não podia colocar função dentro de função. Esqueci como é que eu faço a porcaria em Python. Lambda Python. Só que... Deixa eu só ver aqui a sintaxe. Só que no
É que eu perdi aqui o chat. LMBDA. Esqueci. Eu acho que ele não reconheceu o Python, porque eu tá no terminal do Node. Ah, eu tô no terminal errado, é? Ah, eu tava no terminal errado. Foi mal. Filter 1, 2, 3, 4. Lambda x recebe. Não, é 2 pontos. X mod 2 igual a 0. Function objeto. Ah, tá. Quero uma lista. Por quê? Por quê? O que estou a fazer de Abriu um errado? terminal, professor. Acho que ele tá, olha, stdin, tá bem entrando em Não, conflito com você. Não sei. não, eu que não estou fazendo direito mesmo. Então, deixa para lá. O que importa é que vocês entenderam que existe, eu estou escrevendo alguma coisa errada. Ah, ok, beleza. O que quer dizer que essa função é ímpar, eu não tenho que criar aqui? Não. Você poderia, por exemplo, criá-la aqui dentro. Você não quer uma função? Você pode dizer o seguinte, você vai passar uma função. Uma função lambda, você passa utilizando esses colchetes, por exemplo, por enquanto vazio, ok? Então, você diz, ó, eu vou criar uma função aqui. Beleza, como é que é essa função? Essa função ela vai receber um x e ela vai retornar se x mod 2 é igual a 0. Ok, então é como se fosse uma função normal, ó. Ela tem um escopo normal. Estranho, né? Então aqui, ó, tá aqui a tua função. Você acabou de criar uma função que recebe o inteiro e que faz todos esses cálculos aqui e no final retorna se x mod 2 igual a 0. Ou seja, se é par. E aí no final você consegue... E esses colchetes do lado do parâmetro x aí, o que é? Esse colchete, ele diz que você vai criar uma função. É a forma como você no C++ diz que você vai criar uma função aqui. É a forma como você faz uma função lambda. No JavaScript, uma função lambda usa o arrow. Se, por exemplo, você diria assim, ó, eu estou recebendo um x, entendeu? E estou retornando, isso aqui seria em JavaScript, entendeu? Se x é maior do que 0. No Python, você usa 2 pontos. Você está recebendo um x, que é um inteiro, sacou? No C++ Essas você funções usa... Entendi. Essas funções, elas só que são dentro da main, elas são chamadas de lambda, então. Não, essas funções que são criadas em qualquer lugar como variáveis normais. Entendi. Tá. Entendeu? Ou seja... E aí só pode receber 2 parâmetros. Quantos você quiser. Se eu quisesse uma função... Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui o C. O C vai ser a soma de duas coisas. Ao invés de criar uma função soma e passar 1 e 2, eu vou criar minha função soma bem aqui. Minha função vai receber um A e um B, entendeu? E aí ela vai fazer o quê? Vai retornar A mais B. Pronto. Essa é a minha função, você tá vendo? Acabei de criar ela bem aqui, e como ela é uma função, eu passei 1 e 2 para ela, o C vai ser 3. Então, Quando eu declarei ela, eu posso usar em qualquer outra parte da main. se você salvar ela, sim. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma função que eu estou usando uma vez. Ou então uma função que eu vou passar por parâmetro. Mas eu poderia dizer que a minha função soma vai ser isso daqui. Pronto, agora tem uma mais cara de função. E aí eu posso utilizá-la como se fosse uma variável de escopo. É só porque essas chaves ficam vazias. Essas chaves, elas... Não. Ela fica vazia porque ela tem um significado. Ela pode, assim, o lambda no C++, ele te permite ou não utilizar variáveis do escopo. Por exemplo, no JavaScript, se você cria uma função, ela enxerga tudo que está ao redor dela. No C++, você pode dizer o seguinte, ó, sabe a variável x? Se você tentar usar o x aqui dentro, ele vai dizer, ei, sei nem quem é x, mano.
Diabo é isso, x não existe não. Aí você pode dizer, olha, você vai receber a variável x por cópia. Aí você, beleza. Eu vou poder usar a variável x, eu estou recebendo a variável x por cópia. Ei, você vai poder utilizar a variável x por referência. Beleza, eu posso usar a variável x e alterar a variável x. Entendeu? Os cochetes, eles além de dizer que você está criando uma função, que a gente chama função de lambda, ou seja, uma função que tem o mesmo tempo de vida de uma variável, que pode ser passado por parâmetro, recebido, utilizado na hora, que ele não precisa ser criado como aquelas funções que você cria bem aqui fora do escopo. Ela é uma função que, por exemplo, se ela é criada dentro de um if, acabou o if, ela sumiu. Ela é como se fosse uma variável. E aí, o parêntese, além de declarar que é lambda, ela também te permite acesso a variáveis de escopo, entendeu? Dizer quais variáveis do escopo a tua função usa. Então, se você não declara nada, ela é uma função que só enxerga os parâmetros. Pode passar parâmetro por referência aí? Pode. Eu posso passar, eu posso permiti-la enxergar variáveis do escopo. Por exemplo, agora ela enxerga o x por cópia. Ela pode usar x, mas só como cópia, ela não pode alterar x. Agora ela pode receber x por referência, entendeu? Ou o A, ele sempre vai ser referência. Ou o A sempre vai ser uma referência constante. Entendeu? Entendi. O B pode ser qualquer coisa. O B não interessa, o B pode ser qualquer coisa. As funções lambda têm um suporte muito bom ao alto. Então, você poderia fazer qualquer coisa A com qualquer coisa B. Professor, eu achei uma pergunta meio idiota, já que o senhor já falou, mas eu posso usar funções desse tipo em outras funções também, além da main, né? Só pra... Você pode usar ela como uma variável normal. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque vocês vão começar a encontrar, além das soluções que vocês inventam, outras soluções que, se vocês forem pesquisar na internet, e devem pesquisar na internet. O que é que você não deve pesquisar? Por exemplo, você tem um projeto, você copia o projeto. O objetivo não é esse. Professor, eu posso pesquisar no repositório do meu colega e copiar o projeto dele? Não. Depende. Se você falar no seu relatório, professor, não consegui fazer, para não desistir do projeto e da vida, eu copiei do meu colega, eu pedi para ele, aí ele deixou, eu estudei, mas eu já entendi, eu refiz do meu jeito, assim, você pode, desde que seja honesto. Okay? Se inspirar fortemente. Eu me inspirei fortemente no projeto do meu colega, o dele numa tela e o meu na minha, e toda vez que eu não conseguia, eu dava uma olhada no dele. Beleza, deixa que você coloque no seu relatório e entenda o que é que você está fazendo. Por exemplo, professor, eu vi que tinha uma forma de pegar os ímpares utilizando um breguessa sim, professor, era massa, ó. E o que é que isso faz? Sei não, mas eu sei que era massa. Por exemplo, ó, std vector int ímpares. Aí você vai fazer o seguinte, vai fazer um std copy, preciso do algoritmo. Vou fazer um copy. E se imaginar de presente ele já comprou. Eu tenho certeza que 4 anos namorando no patrão. O que de presente ele já comprou? De namorado, de aniversário. Que é isso, cara? De. Como é que eu completo mês? É mês o quê? Sei lá. Tá vazando aí, bro. Ei, mano, dá uns presentes pra mim também, mano. Eu também quero os presentes, porque 4 anos eu namorei 5, cara, tô namorando 4. O ruim é que se enrolar demais, aí não casa mais. O colega namorou 9 anos, aí depois desistiu. Bora lá. Bora lá. Professor, que diabo é isso que o senhor fez aí? É os ímpares. Eu não falei que o C++ ele tinha todas essas ações, filtragem, mapeamento, cópia, elas existem? Existem. Mas se você for usar, tente entender o que é que você está fazendo. Que eu vi uma galera dizendo, professor, eu copiei da internet e tal, eu estudei, tudo bem, mas entenda o que é que você está fazendo. Por exemplo, copy if, que é uma função de C++. O que é que ela faz?
ela varre um vetor, da mesma forma que aqui eu andei pelo VET, eu varri o VET todo. E o que é que eu vou fazer em cada uma desses elementos? Eu vou executar uma ação. E a ação aqui se chama inserir no final do V2. Ó, como é feio. É feio, mas funciona, tudo bem? Então, esse back inserter é a minha ação, porque o copy if, ele vai receber um começo, um final, uma ação e um predicado. A ação se chama inserir no final do V2. E o predicado é esse daqui, ó. Eu recebo x, daqui o lambda, e verifico se ele é diferente de zero. Ó, aqui, ó, que bonitinho, minha funçãozinha lambda. Então, para todos os elementos de V, se ele passar nesse teste, eu insiro ele no final de V2. É o teu filter em C++. A professor, no JavaScript e no Python é muito mais conciso. Porque aqui é importante deixar explícito o custo operacional que você está usando. No C++, você tem a consciência de todos os custos de tudo que você faz. Nada é escondido. Então, aqui você sabe que você vai ficar fazendo operações de pushback para cada elemento dessa janela que passa no predicado. Diz. Não, é que eu me confundi um pouquinho, que tá um return ali booleano, mas ele vai inserir no V2. Mas eu entendi. Exato. Esse é o teu predicado. Entendeu? Fica meio confuso, tem um return que é um booleano, mas vai inserir num... Aí fica... Mas deu certo. Não, é porque isso daqui já é o teu teste. Qual é o teu teste? Verifique se módulo 2 é diferente de zero, ou seja, se ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, ele vai retornar true, senão ele vai retornar false. E se for true, ele vai inserir no V2 o elemento de V. Exato. Se for true, ele insere no V2. Se for false, ele não insere no V2. Tá. Se eu quisesse inserir numa posição específica... Não. Não pode. Não é assim pushback. que... Não é operação... Exatamente. Aí Tá. o back insert, ele vai sempre inserir no final. Para que isso? Porque eu vi alguns exercícios do pessoal que mandou assim, e eu só quero que vocês, tudo bem fazerem, mas saibam fazer o normal e entendam o que é que vocês estão usando. Tudo bem? Eu incentivo muito a vocês pesquisarem, verem as melhores formas, olharem na internet e tudo mais, porque é assim que a gente aprende, entendeu? Evite uma armadilha mental que é resolver tudo apenas com as ferramentas que você sabe, sem procurar novas ferramentas. Isso é ruim, assim, até certo ponto é bom você se testar e com as técnicas que você conhece, ou as ferramentas que você conhece, tentar construir as coisas. E é muito legal. Mas você não precisa construir uma ponte usando palitinhos de sorvete se você tem outras ferramentas melhores e mais poderosas para construir a mesma ponte. É só essa. Construir com palitinho de sorvete é muito útil para testar os seus conhecimentos. Mas você não pode passar a vida só com os palitinhos de sorvete. Tá claro, pessoal? Sim, sim. A mesma coisa agora eu uso pro trabalho, seja do Ricardo ou de qualquer outro professor. Às vezes, vocês vão ter que pesquisar na internet para tentar entender, seja um algoritmo, uma teoria ou alguma coisa que o professor deixou meio vago, entendeu? Então, pedir para monitoria, pediu, sei lá, um assunto extra, uma dificuldade, ou ir caçar na internet, compartilhar. Estou falando de copiar o trabalho, até porque normalmente vocês não vão achar prontos. Mas tem muito material legal na internet. Por exemplo, teve um professor meu que passou um trabalho de banco de dados e ele não deu assunto, eu fui assistir por conta própria para poder fazer a atividade. Ok? Então, bora lá. Professor, o senhor já levou aí quase 50 minutos da aula e o senhor não fez nenhum exercício ainda de estressados. Você quer que eu morra de estresse, professor? Não, meu filho. Calma. Bora lá. Então, você quer pegar os elementos que mais se repetem. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai pegar o vetor, tá certo? Então, vou fazer aqui os mais repetidos. Tudo bem? Aí você vai pegar o teu vetor. Aí você precisa de duas coisas para esse vetor. A primeira coisa que você vai precisar é calcular a quantidade, fazer um mapa de quantas vezes cada um deles se repete. Não. Faz de conta que você tem isso daqui, ó. 1, 2, 1, 3, 4, 5,
3, 2, 1. Então, a primeira coisa que você precisa é aquela função exemplares. Você lembra da função exemplares? Que verifica quem são os elementos que aparecem? As funções mais úteis que tem. É únicos, eu acho que é exclusivos. Eu não sei qual foi o nome que eu coloquei lá. std, vector, int, únicos. Você lembra do únicos, não? Vixe. Tá, então... Peraí que tinha travado o chat lá em cima, não estava vendo nada. O predicado vai ser sempre um lambda? Não, o predicado pode ser... Desculpa, pessoal, eu não estava vendo as mensagens. Ah, blá, blá, blá. O predicado vai ser uma função. Por facilidade, pode ser um lambda. Por simplicidade. Professor, Polybridge... Oi. curiosidade mesmo, esses 2 pontos ali, entre o std e o vector, quer dizer que o vector faz parte da classe std, né? Do namespace std. Quando a gente usa isso para fazer programa orientado a objetos, Não, porque assim, ó, se vocês já viram Java, Java organiza as classes em pacotes. Então, se você vai, por exemplo, quando você está lá em Java, você vai fazer um include, import java.util.arraylist. Você vai fazer alguma coisa assim. Se você está utilizando a classe, por exemplo, o nome do vendedor lá é a Sam, e aí ele fez uma classe de mapa. Aí você vai fazer um import sam.map. Entendeu? A forma como ele organiza é uma forma de pacotes. No C++, ele organiza em espaço de nomes. A gente chama de namespace, C++ e o Python. Então, se você está fazendo a sua biblioteca, eu, por exemplo, poderia fazer a minha biblioteca. Eu vou fazer aqui um namespace David Sena Oliveira. Entendeu? E aí eu vou fazer a biblioteca únicos dentro do David Sena Oliveira. E aí como é que eu vou fazer aqui a minha biblioteca únicos? Eu vou criar um vetor, std vector int resultado, e para cada elemento do meu vetor, se ele está no vetor de resultado, aí eu vou ter que fazer assim. Se ele não está no vetor de resultado, eu insiro ele no meu vetor de resultado. Sozinhos, únicos. Eu nunca achei um nome bom para... Vocês têm uma sugestão de nome bom? solitários, né? Solitários. Como é? Perdão, não entendi. Solitários. Mas é porque não é só... É como se fosse um exemplar de cada, por isso que eu chamo exemplares. O C++... Rejeitados, mandaram no chat aqui, rejeitados. Vai ficar exemplares, um exemplar de cada, entendeu? Ó, para cada elemento eu verifico se ele está no vetor de único. Um de cada. Um de cada é bom. Um de cada. Para cada vetor, para cada elemento, eu coloco ele no um de cada. E aqui eu já consigo fazer, com o mesmo algoritmo, 2, ó. Um de cada e o repetidos. Ó. Se... repetidor. Normalmente eu não uso isso daqui. Ó, por exemplo, professor, eu quero fazer uma função lambda aqui, ó. Quero fazer uma função para saber se um vetor, um valor existe no vetor. Então, é o vetor e o valor. Então, eu vou retornar se a busca retornou diferente de final. Beleza, então fica mais descritivo aqui, ó. Se existe no vetor de repetidos, no vetor um de cada, esse elemento, se não existe no vetor um de cada esse elemento, eu insiro. Se não, eu insiro no repetidos. Professor, não existe, vai retornar um booleano, né? Exato. Quando a gente botar alto, tem algum custo na velocidade ou na memória do... Não.
O código que o C++, o pensamento que ele faz é o seguinte. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai ver. Deixa eu só ajeitar aqui o código para ficar certinho. Ponto e vírgula aqui no final. Qual é o código que ele vai... Não, pode falar. Deixa eu só consertar aqui. Tá faltando repetir dos. Não tem esse result. É um de cada. Um de cada. Auto existe, recebe uma função lambda que vai receber um vetor. Tá, só para a gente usar aquilo que a gente viu, tá? Ó, então, eu estou criando uma função aqui dentro. Minha função se chama existe. Professor, por que você não criou do lado de fora? Porque eu não quis, que eu quero criar aqui dentro. Só vou usar ela aqui, para não ter que fazer essa carniça aqui gigante. Então, eu vou receber um vetor e um valor. E aí, eu faço a função find, procurando do começo ao final do vetor, por esse valor. Se o meu find retornar o fim, é porque ele não existe. Se ele retornar diferente do fim, é porque ele existe. Isso quer dizer que isso daqui é a mesma coisa do for? É a mesma coisa do for. Por exemplo, se você não quisesse utilizar a própria função do C++, você poderia fazer a sua própria aqui. Para cada valor i, v, val, invet. Eito, Diz, mano. tem alguma desvantagem em usar esse auto aí? Porque senão eu vou usar para sempre. Não vou usar mais nenhum retorno, não. Tá só auto. Pode usar auto. Beleza. Uso. A limitação é você tem que ter algo. Por exemplo, eu vou criar um X. O quê? Como? O que é esse teu X? O compilador ele tem que saber o que é que está vindo do lado de lá para ele saber o que está criando do lado de cá. Entendeu? A segunda coisa é, ele vai preferir a cópia, a não ser que você faça explícito. Por exemplo, esse daqui, ele está pegando valores como cópia dos elementos dos vetores. Então, você não pode alterar. Se você quiser alterar, você tem que usar o e-comercial. Entendeu? Então, agora é a referência do elemento. Então, assim, só explicando, professor, qual é a questão do desempenho? Funciona assim. Isso é resolvido em tempo de compilação. O que é que ele está fazendo? Você tem aqui um vetor, não é verdade? Você está passando existe e está passando um vetor para esse existe, um vector. Aí o compilador, ele vai testar. Beleza, eu posso passar um vector para cá, aí ele faz todos os testes para ver se o vector e o int que você passou, eles se encaixam. Como eles se encaixam, ele cria uma versão do existe, que recebe um vector e um int, e usa essa versão. Entendeu? Ele não funciona como uma linguagem de script. Ele resolve em tempo de compilação os tipos e cria todos os escopos das chamadas necessárias para aquele tipo. Eu me perdi um pouquinho, professor. Beleza, bora lá. Quando você cria uma função que recebe auto, ou então uma função que recebe template, que seria a mesma coisa, você poderia fazer isso daqui usando um template, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, beleza, quem é que está chamando a função existe? Eu estou chamando a função existe bem aqui e estou passando um vector de inteiro e um inteiro. Aí ele cria, tipo assim, uma cópia dessa função, passando um vector de inteiro e um inteiro. Aí ele verifica, deu certo? Tudo que a função tenta fazer, ela consegue fazer usando o vector de inteiro e o inteiro? Sim, deu certo. Então ele cria uma versão de existe, que recebe um vector de int e um int, e usa essa versão. Então é como se o auto fosse uma versão preguiçosa de, beleza, eu vou fazer aqui uma versão que vai receber um vector de int e um int. Só que quem é que vai fazer isso para ti? Quem vai fazer isso para ti é o compilador, que você coloca auto e chama para vector de int e int. Aí ele pega e cria a versão que você precisa do existe. Entenderam como funciona? Entendi. Mas se eu quisesse um vetor que não fosse de inteiros, o compilador ia achar esse... Se por acaso, em algum canto do teu código, você chama a função
para um outro tipo de vetor, beleza, ele está chamando aqui para um vetor de strings e inteiro. Por exemplo, se eu tentasse fazer isso, será que existe num vector de string com os seguintes valores ABC, o 6? Olha o que tu está tentando fazer. Tu está tentando verificar se o 6 existe no vetor de strings. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai, beleza, deixa eu jogar isso aqui. Cara, não dá certo, porque aqui no código tu testa se a tua string é igual o teu inteiro. Tu não pode fazer isso. E aí o próprio compilador já vai te avisar que isso não é possível. Os tipos que você passa... Mas se eu colocasse um A ali no lugar do 6, ia dar certo, né? Aí o A dá certo. Por isso que a gente diz que o trabalho é do compilador. Quando você está numa linguagem como JavaScript e Python, o problema é detectado na hora da execução. Quando você executa aquela linha que você dá o merge entre aqueles tipos de parâmetro, aí o negócio não funciona. Mas aqui não, o próprio compilador já verifica. Beleza, se eu jogar aqui um vector de string e eu jogar aqui o inteiro, não existe a operação de igualdade entre um string e um inteiro. É o próprio compilador que diz, não posso compilar o teu código porque eu não posso gerar uma versão de existe que recebe um vetor de strings e um inteiro. Entendeu? E aí, como ele não consegue gerar essa versão do existe, o teu código não compila. Se isso aqui fosse um string, aí funcionaria normalmente. Sacou? Saquei, legal. Aqui é muita informação. É muita informação mesmo. Ok, pronto. Então, aqui está a minha função, um de cada. O que é que ela faz? Ela pega um elemento de cada. Só que o pazinho dela é o repetidos, porque o que não é um de cada é porque já é repetido, sim ou não? Pega um elemento, ele é novo? É novo, bota lá. Não é novo, então é repetido, joga aqui. Então, no final, você poderia retornar, ao invés de um vetor, você poderia retornar 2 vetores. Olha que legal. Com os exclusivos e os repetidos, né? Vou chamar aqui de exclusivos. Exclusivos e repetidos. Ó, vocês lembram do que a gente lá da aula, né? Poderia retornar um par de 2 vetores, os exclusivos e os repetidos. Aí eu retornaria quem aqui no final? Vou retornar os exclusivos e os repetidos. Ó, que legal. O interessante é você entender o conceito, o objetivo do estressados não é só vocês fazerem as atividades, mas aprenderem aquele punhado de algoritmos que são essenciais, que você pode reutilizar em várias ocasiões. Professor, isso daqui eu vou usar para alguma coisa? Sim. Você poderia usar aqui para pegar os mais repetidos. A primeira coisa que você faria seria pegar os repetidos. Por que, Nathan? É que é muito STD aí. Não sei. Quer que eu tire esse? Não. O senhor fazendo o senhor achar melhor. Você não. É só coisa minha. Mas não, tá dando para entender. Mas eu tiro. Lembra que alguém me falou do namespace há algum tempo atrás? Ó, essa função aqui, exclusivos, ela não está no std. Ela está em qual namespace? David Sena Oliveira. Tá vendo? Ela está aqui dentro desse namespace, nomeada aqui dentro. Então, para poder utilizá-la, eu tenho que utilizar o DSO na frente da função. Então, eu estou dizendo aqui que exclusivos não é do std, é desse namespace bem aqui. Professor, eu poderia usar o using namespace? Poderia. Eu poderia usar using namespace DSO. Então, agora eu não preciso mais fazer isso daqui. Se ele não acha a função, ele vai procurar a função lá no... Esse for da linha 19. Depende do conceito de bom, se você está fazendo só o trabalho. O problema é se houver 2 funções diferentes com o mesmo nome. Aí você precisa explicitá-las através do namespace.
entendeu? Mas assim, galerinha, a gente tem que separar o útil do inútil. Por exemplo, eu vou parar de usar o std. Por quê? Porque eu acho que vocês já entenderam que o vector é do std, que o string é do std, e não precisa ficar usando explicitamente para poder fazer um trabalho de faculdade. Mas se você vai fazer um projeto que você quer colocar lá no GitHub, como um projeto para outras pessoas contribuírem, aí é legal usar as boas práticas de não usar o use namespace. Ou então, se você quer contribuir com o código de outra pessoa, aí você não usa, mas é só um projeto seu, é um projeto pequeno, você pode tirar isso daqui porque é feio. Mas aí é livre, tudo bem? Galerinha, deixa eu só tomar água que eu tô com dor na garganta. É bom que vocês também dão uma volta, que eu sei que tá todo mundo já de cabeça cansada. E aí vamos combinar o seguinte: 10 minutos, 10 minutos? 5 minutos? 5 minutos. Vou contar 5 minutos aqui no meu relógio e aí eu volto, tá certo? Quando... Recreiozinho 5 minutos que eu tô com dor na garganta. Volto já. Valendo.
só trocar esse fone que ele tá me dando dor na orelha. Esses fones grandes me dão dor na orelha. Oi, pronto, bem melhor. Oi, pronto, vamos nós. Pá! Beleza. Ok. A gente tava... Eu tô sem foco hoje. Tô sem ritmo. Bora lá. Tô até sem lâmpada, tô no escuro aqui. Ok, mais repetidos. Então, ó, eu poderia fazer com uma composição de atividades. Primeiro você pega os elementos em repetição, exclusivos. Depois você pega os elementos... Ó, o namespace salvando aqui, ó. Exclusivos é o nome da variável e exclusivos é o vetor. Como é que eu sei separar um do outro? Ué, eu só faço o seguinte, eu uso isso daqui para poder identificar o vetor. Agora que eu tenho o vetor, eu preciso saber para cada um desses elementos quantas vezes eles se repetem. Aí eu vou lá e fazer um mapeamento, né, que é uma operação de contagem. Para cada elemento, eu conto quantas vezes ele aparece e aí eu crio um novo vetor com a quantidade de vezes que ele aparece. std vector int contagem. Então, ó, não sei se vocês lembram que a gente falou que o filtragem era fazer um predicado com aquele elemento. Ou seja, eu verifico se ele entra ou não entra. Mapear é pegar um vetor e uma função. E eu vou aplicar essa função para cada um desses elementos. A minha função poderia verificar quantas vezes esse elemento aparece no vetor. E aí eu teria algo da seguinte forma. Ó. Então, meu vetor original era 1, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 9. Ok? Daqui eu vou tirar 1, 2, 3, 6, 9. Agora eu preciso saber quantas vezes cada um deles aparece. Então, esse 1 aparece 3 vezes. Esse 2 aparece uma vez. O 3 aparece 4 vezes. O 6 aparece uma vez e o 9 aparece uma vez. Então, acompanha comigo, tá? Como é a ideia de ir juntando as funções como se fossem bloquinhos. Esse daqui é o vetor original. Esse daqui é o exclusivos. Esse daqui é o de contagem. Quantas vezes cada um deles aparece. O que é que a gente precisa agora? Procurar o mínimo aqui. Então, vou fazer a busca do mínimo. Lembra que a busca da posição do mínimo ou a busca da posição do máximo? Desculpa. Esse aqui aparece uma vez. Então, qual é a posição do máximo? A posição do máximo é o elemento 2. A posição 2, que é onde o 4 aparece. Então, agora eu quero todos os locais onde aparece o 4, né? O maior valor é o 4. Qual é o maior valor? Fica melhor assim, o maior valor é o 4. Quais são as posições em que aparece o 4? No caso aqui aparece só nesse. Se eu tivesse em 2 lugares, apareceria o 4 aqui e aqui. Aí eu tenho que pegar esse elemento e esse elemento. Eu acho que eu noiei a cabeça de vocês, ou não?
Como é que é? Fala de novo. Desculpa, galera. Tá, então assim, o que era o objetivo? Dizer que juntando as funçõezinhas, a gente consegue resolver funções complicadas, entendeu? Então, por exemplo, isso daqui era para ter o mais repetidos. Você pode fazer isso juntando várias das pequenas funções que você conhece. Por exemplo, esse é o vetor original. Faz de conta que o vetor original é esse. 9, 9. Aí você pensa, beleza, quem são os elementos exclusivos? O 1, o 2, o 3, o 6 e o 9. Beleza. Quantas vezes cada um deles aparece? O 1 aparece 3, o 2 aparece 1, o 3 aparece 4, o 6 aparece 1, o 9 aparece 4. Qual é o maior elemento que aparece nesse vetor de contagem? O maior é o 4. Onde que o 4 aparece? Aqui e aqui. Então, quais são os elementos que aparecem mais? No caso, seria o 3 e o 9. Acompanharam o raciocínio aí da divisão de pedacinhos? Você deu bom. Entendeu? Então, assim, dependendo da linguagem, você consegue fazer isso só como um agrupamento de funções que a linguagem já dá suporte. Então, por exemplo, em Haskell, isso daqui é quase trivial. JavaScript também, não sei, mas ficaria mais descritivo, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, para fazer o meu vetor de contagem, tá vendo? Você pode usar o for, ou pode usar aquele copy if, e aí você passaria uma função e ele iria fazer um mapeamento elemento por elemento. Eu sei que se eu for aqui no Estressados, a gente acaba não vendo nada de OO hoje. E eu queria aproveitar um pouquinho para falar sobre orientação a objeto. A gente acabou falando só sobre algoritmo e linguagem. Você vai colocar essa aula aqui aonde mesmo? Todas as aulas vão lá para o YouTube, no playlist de vocês. Você vai separar pelo assunto isso aqui ou não? Não, né? Não, vai ficar lá tudo na sequência. Eu vou colocar aqui algoritmos. Tá bom. Tá? Então, bora lá. Eu posso quebrar em duas. Então, deixa eu quebrar em duas aqui, quebrar a gravação em duas. Para o Bash. Por exemplo, você pode criar funções para qualquer coisa. Eu tenho algumas dezenas de funções que fazem trocentas coisas diferentes. Aí toda vez que eu tenho alguma coisa que eu acho útil, eu transformo ela numa função. Por exemplo, acho que é essa daqui que eu uso. Ó. Então você coloca function, o nome da função, não precisa botar parâmetro nem nada. Os parâmetros são o cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, cifrão 4, que seriam os parâmetros. E aí tu só encaixa elas dentro da chamada. G++, menos O, W, blá, 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 e aqui. Aí tu coloca dentro do teu bash RC. Por exemplo, essa daqui é pro SFML, ó. Aí eu coloco os parâmetros do SFML. Tu tem que instalar o bash, porque isso é uma funcionalidade do bash. E aí tu pode fazer qualquer função que use linha de comando que você queira. Diminuir PDF, redimensionar PDF, que são funções de linha de comando. Okay? Então, vamos lá. Vamos aqui ver um pouquinho de conceito de orientação a objeto, tá certo? Para isso, eu vou utilizar o arcade lá da disciplina. Porque os exemplos lá são bem fáceis de entender. github.com/xcode.po arcade. Então, eu vou tentar usar aqui 2 exemplos que trabalham com 2 classes, tá? Então, vamos aqui para lapiseira e para o grafite. Tudo bem? Nosso objetivo aqui é tentar entender como é que funciona a composição e a agregação. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com a agregação e é importante entender os tempos de vida. Por exemplo, você tem uma lapiseira, tua lapiseira daquelas PEBA, ela
pode utilizar um único grafite. Você perdeu a tampinha e não pode botar mais de um grafite, porque senão a bicha cai. Então, só pode ter um grafite na tua lapiseira. Isso aqui que vocês estão vendo, a gente chama de diagrama de classes. Então, você tem a classe lapiseira e você tem a classe grafite. No diagrama de classes, o primeiro espaço, tá certo? Né, essa primeira caixinha aqui são dos atributos. E a segunda caixinha são dos métodos. Então, você tem que a lapiseira tem os seguintes atributos. Calibre da lapiseira, que é um float, por exemplo, 0,5, 0,9, 2.0, sei lá. E a tua lapiseira é capaz de guardar um grafite. Ok? A tua lapiseira, ela é inicializada dizendo qual é o calibre dela, e você consegue inserir um grafite na lapiseira. E você consegue remover o grafite da lapiseira, obtendo de volta o grafite. Tudo bem? Você pode... O tipo do grafite é grafite? É grafite, ele é uma classe grafite. A gente já estudou classe? Você estudou, não lembro não. Estudou? Quando você cria um struct, você está criando uma classe. Ah, tá bom. Quando você fez lá a entidade, o tabuleiro no SFML do joguinho, vocês estavam criando classe. A diferença é que a struct é uma classe onde tudo é visível, tudo é público, tudo é aberto. E o conceito de classes, ele engloba mais coisas como, por exemplo, restrição de acesso. Eu posso dizer que algumas coisas são acessíveis e outras coisas não acessíveis. Mas uma struct, ela é uma classe. Tá? Então, vamos pensar aqui conceitualmente agora usando a ideia da lapiseira e do grafite. Tá? Então... Por exemplo, eu tenho um atalho para todas as pastas importantes. Então, quando eu quero para uma pasta, eu coloco só o nome da pasta. Então, bora lá. Essa daqui é a atividade 004. Vou fazer ela aqui dentro. Então, vamos tentar entender, vamos tentar pensar agora conceitualmente. Vamos fazer primeiro a entidade mais simples e depois a entidade da composição. Eu tenho o grafite. O meu grafite tem calibre, dureza e tamanho. Então, eu vou criar aqui a minha classe, a minha struct grafite. Classes a gente sempre vai criar com nome maiúsculo, com letra maiúscula, tá bom? IOStream. Então, eu vou ter aqui um grafite. O meu grafite tem atributos. Quais são os atributos dele? Eu tenho a... Como é? Você tem ponto, boa, né? Não. Calibre. Calibre é 05, 07, 03, então é o calibre. João, volta aqui, tá certo? Então vai ser o float calibre. Seria 05, 07, 03. Por default, ele vai ser 05. Outra coisa que ele tem é um tamanho. Deixa eu ver como foi que eu descrevi o tamanho. O tamanho vai ser em centímetros, tudo bem? Então, int tamanho, e por default ele vai ter, sei lá, 0 de tamanho. Vai ser um grafite que acabou. Então, eu vou colocar aqui 3 centímetros de tamanho, tá bom. Grafite e a dureza. Não sei se vocês já viram grafite, mas a dureza, ela é HB, 2B, 4B, já viram isso? Pronto. Dureza. Para quem não sabe, a dureza é assim. Quanto mais duro o grafite, mais fraquinho é o traço. Exato. Quanto mais duro, mais fraquinho é o traço. Então, se você usa o grafite só para escrever mesmo, e você quer aquele grafite bem escuro, tenta comprar pelo menos 2B e 4B. Eu só uso esses, que é muito melhor para você escrever, que não fica aquele negócio rasgando o papel.
A diferença é que o grafite mais mole, né, 2B, 4B, ele se acaba mais rápido, porque o papel ele desgasta mais. É duro, é muito ruim, mano. Escrever com HB, você fica arriscando, rasgando o papel. Beleza, então bora lá. E aí eu vou criar agora o construtor do grafite. Para fazer um construtor, a gente coloca o nome e usa aqui pode usar o 2 pontos, né? Eu acho que eu já mostrei o 2 pontos para vocês. Tudo bem? Então, para quem não lembra, esse 2 pontos, ele define a lista de inicialização. Depois desses 2 pontos, eu posso chamar os construtores dos atributos. Então, aqui eu estou chamando o construtor do atributo grafite, passando para ele o calibre. Aqui eu estou chamando o construtor do tamanho, passando para ele o tamanho, o construtor da dureza, passando para ele a dureza. Se eu deixar para fazer depois das chaves, posso deixar para fazer depois das chaves numa boa, tudo bem? A diferença é que bem aqui, depois das chaves, os elementos já vão ter sido inicializados com os valores default. Então, por exemplo, bem aqui, a dureza já foi inicializada com o default, que é HB, e eu vou... Tudo bem. A gente tem... Tudo bem. Não entendeu o construtor. A melhor forma de entender construtor é matando gato. Bora matar gato? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para matar gato. Ah, eu tenho uma aula clássica de matar gato. Struct gato. Adora matar gato. Struct gato. String nome. Então, o nome default de um gato vai ser Xaninha. Todo gato é Xaninha, Xaninha, Xaninha. É o gato. Então, o construtor, ele cria o gato. Se eu criar um gato e não passar nada, eu estou criando um gato. Então, eu vou criar aqui uma main. Criei um gato e mandei mostrar o nome do gato. O que é que vai aparecer aqui no nome do gato? Mostrar Leroxaninha. Leroxana. To... Beleza? De onde é que veio esse nome? Esse nome veio do parâmetro default do gato. No C++, o tempo de vida de todos os elementos é bem descrito, né? O gato, ele é criado aqui e ele morre quando ele sai do escopo. Se o meu escopo fosse esse, isso daqui é o construtor do gato. Eu poderia, por exemplo, mudar o nome do gato aqui. Seta nome recebe. O nome do meu gato agora é Cuscuz. Então, o que ocorre se eu não fizer a inicialização? Se você não criar construtor, ele vai carregar o que a gente chama de construtor default. Ou seja, vai ser o Xaninha normal. Mas para que serve o construtor? O construtor, ele serve quando você quer passar parâmetros para o teu gato. Por exemplo, aqui você vai ter o gato chamado Xaninha. Só que se você quisesse atribuir o nome para o gato, na hora que você cria, o meu nome do gato é Mel. Para isso, você tem que criar um construtor para atribuir Mel para o gato. Então, aqui então, você vai... Se tentar agora aí, vai dar erro. Então. É tipo uma estrutura, é? É uma estrutura. Entendeu? Porque aqui ele não vai reclamar. Porque se você não colocar nada, ele vai usar o default do C, que é pegar e atribuir os elementos na ordem que eles estão definidos na struct. Não é assim que você faz? Você não consegue, por exemplo, int vidas.
O gato default, ele se chama Xaninha e tem 7 vidas. Mas você pode criar ele sendo Mel e tendo 3 vidas. Você não está criando um construtor. Você está só chamando o construtor default. Eu acho que eu não estou entendendo o esquema do construtor justamente porque eu não estou conseguindo identificar uma funcionalidade. Tudo bem? Certo, também. Ok, e isso é porque vocês só estão pensando em atribuir informações para ele. Mas, por exemplo, se você quisesse um construtor que pode receber só a quantidade de vidas, aí você não consegue fazer isso. Aí você pensa, beleza, eu não consigo passar um construtor só passando a quantidade de vidas. Construtor você pode ter vários. Você poderia ter um construtor. Pode colocar, tipo, gato.vidas igual a alguma coisa, não? Mas isso, o gato já foi criado com o parâmetro default. Entendeu? Vidas. E, pessoal, os métodos que a gente faz nessa função, eu tenho que botar os atributos, que a gente botou ontem. Não, ontem não, anteriormente. Tá, deixa eu explicar. O construtor, ele faz um monte de coisa. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, só explicar para vocês o tempo de vida, tudo bem? Então, aqui eu vou dizer gato, cadê? std, cout, nome está nascendo. Beleza? Então, na hora que o construtor é chamado, esse código é executado. Poderia ser executado qualquer código, não apenas a atribuição, mas você poderia fazer alocação dinâmica. Por exemplo, se você tem aqui uma variável que é um ponteiro, você pode alocar informação para o ponteiro, apagar valores, substituir valores, fazer uma conta, uma lógica, sei lá, qualquer coisa. O construtor é um código que roda para inicializar o teu objeto. Se eu poder... Amanhã tem aula do senhor, né? Ou não? Amanhã tem aula. Vocês querem aula? Oi. Eu quero. Se eu puder, sei lá, buscar algum exemplo, alguma atividade que use construtor para ficar mais... A gente vai usar agora, aqui no Grafite e na lapiseira. É porque o pessoal pediu para eu explicar o que é construtor, e aí por isso que mas para vocês entenderem que diabo é um construtor, vocês precisam entender sobre o tempo de vida. E para o tempo de vida, vocês precisam entender o que é um construtor e um destrutor. Não, de boa, só para... Entendeu? Por exemplo, só para vocês entenderem quando é que o gato nasce e o gato morre. Se eu crio um gato, agora para criar um gato, eu preciso passar para ele o nome e o número de vidas. Você obriga que para o gato existir, ele tem que ter um nome e o número de vidas. Na hora que você cria um construtor, ele exige que algum dos construtores seja chamado. Você pode ter mais de um construtor. Por exemplo, você pode ter um construtor default, que não recebe nada e vai utilizar o que já tem aqui, ó. Tá vendo? Xaninha e 7. Construtor padrão. Então, se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai rodar isso daqui e vai inicializar com os valores default. Se eu quiser passar um parâmetro, obrigatoriamente vai ter que ser nome e número de vidas. Então, se eu criar um gato aqui, ele vai rodar o construtor default e vai mostrar aquelas informações. Se eu quiser, na hora da atribuição, Xaninha 7, Xaninha está nascendo. Então, meu código que rodou foi esse daqui. Xaninha está nascendo. Xaninha morreu? Acho que tem um acento ali, professor. Tá atrapalhando o código. Xaninha... Ai, não, né? É bem aqui, ó. Xaninha está morrendo. Eu quero que ela morra. O construtor, ele é invocado quando a variável sai do escopo. Então, bora lá. Eu chamo o construtor padrão, Xaninha 7, Xaninha está morrendo. Tudo bem, ó? Se eu... Vou tirar isso daqui para não complicar. Vou deixar só o construtor passando as duas informações, tudo bem? Então, agora eu vou criar a Mel, que tem 5 vidas. Não, a Mel acabou de nascer, tem 7 vidas. E eu vou criar outro gato aqui. Gato 2,
que é bolinha e tem 3 vidas. Obrigado, Copilot. Então, o gato ele vai ser criado. Primeiro vai ser criada Mel e depois vai ser criado Bolinha. Depois vai ser destruído o Bolinha e depois vai ser destruída a Mel. Essas variáveis aqui estão sendo criadas no stack, então eles são criados em empilhados. Então, se a gente mandar rodar isso daqui, primeiro a Mel, depois o Bolinha na stack. Depois desempilha o Bolinha e desempilha a Mel. Diz. Vamos aqui pensando que Bolinha estava passando pelo telhado, levou uma queda e morreu. Eu quero que ele diminua uma vida dele. Como é que eu faço isso? Gato 2 ponto vidas menos 1. Menino, que loucura. Ou então você pode criar um método void cair do telhado. Seta vida menos menos. E aí você invoca o método. Gato 2 ponto cair do telhado. Você pode explicar um pouquinho mais detalhado a struct ali, por favor? Bora lá. Então vamos lá. O objetivo aqui é a gente entender tempo de vida. Quando uma variável, quando um objeto é criado, ele chama o construtor. Quando o objeto é destruído, ele chama o destrutor. Então, quando eu crio o gato, chamar aqui de gato Mel. Quando eu crio a Mel é criada usando o construtor. E quando eu crio o Bolinha é criado usando o construtor. Então, o Bolinha vai ter esses valores e vai rodar esse código. Quando é que a Mel é destruída? A Mel é destruída quando ela sai do escopo. Ela sai do escopo no final da main. Só que como as variáveis estão sendo criadas no stack, elas vão sendo criadas como se fosse uma pilhazinha, uma em cima da outra. Então, primeiro cria Mel, depois cria Bolinha. Rodo, faço o meu código, chegou no final da função, é destruído o Bolinha e é destruída a Mel. Por isso que a gente vê o Bolinha morrer primeiro do que a Mel. Mas ele só chamou só a bolinha do cair do telhado. Não, mas não tem nada a ver com cair do telhado. Mesmo que ele não tivesse caído do telhado, ele tem que desaparecer. Esse not na frente do gato é o que a gente chama de destrutor. É o código que vai ser rodado quando a variável for destruída. Então esse código sempre vai executar. Exato. Esse código sempre vai executar na hora de eu me livrar da variável. Por exemplo, se por acaso eu estiver criando agora a Xaninha, tudo bem? Só que a Xaninha eu vou criar aqui dentro. E depois disso eu vou criar o gato Rapadura. Ok? Qual vai ser a ordem de criação e a ordem de morrimento? Morrição. Rapadura vai morrer primeiro. Xaninha vai morrer primeiro, não? Tipo... Xaninha morre primeiro. Por que Xaninha morre primeiro? Porque ela tá dentro do escopo, então ela tem que morrer. Exato. Primeiro a Mel é criada. Você não tá entendendo a ordem de execução do struct, cara. Tipo, eu entendo que a gente chama com parâmetro e cria. Na hora que você cria o teu objeto, ele é criado invocando o construtor. Na hora que ele sai do escopo, ele é destruído invocando o destrutor. Você não chama explicitamente o construtor nem destrutor. Então, tipo, se eu chamo um gato, quando eu terminar de coisa desse gato, ele vai morrer. Tipo, obrigatoriamente. Você cria um objeto gato, a Mel bem aqui, ok? Você cria usando o construtor. A variável, o objeto Mel, existe. Até quando? Até ele sair do escopo. Quando é que o Mel vai sair do escopo? Quando terminar a main, porque ela está criada no escopo da main. Então, executa a linha 31. Vai criar Mel. Beleza, Mel nasceu. Próxima linha, executa a linha 32. Criou Bolinha. Bolinha nasceu. Executa a linha 34. Criou Xaninha. Xaninha nasceu. Saiu do escopo da Xaninha. Xaninha morreu, porque chamou o destrutor. Chamou Rapadura. Rapadura nasceu.
Acabou a main, aí começa a desempilhar, no contrário, a entidade só vive dentro do escopo que ela é criada, só. Certo. Entendi. Pessoal, deixa eu só atender minha esposa, só um instante. Ok, bora lá, voltando. Então, o escopo é o que determina o tempo de vida da variável estática. Estática. Ok? Vamos lá pensar em outra coisa. Tudo bem até aqui? Tempo de vida, criação e destruição, ok? Ok, você pode voltar só para o struct, só para dar uma olhadinha. Tirar isso daqui para não atrapalhar agora. A gente tem só o construtor e o destrutor. Isso daqui é executado quando a variável é destruída, isso daqui é executado quando a variável é construída. E o string nome ali em cima, Luciano? Perdão, só um instantinho, galera. Beleza, diz. Ping. O string nome ali em cima. Certo. Ele cria a Xanin e o 20 vidas, né? Não dá problema de Xanin. Não cria nada. O nome é o atributo do gato, vidas é o atributo do gato. Quando o gato for criado, se isso daqui não for alterado, esse vai ser o valor default do nome. Poderia ser vazio, e aqui poderia ser 0. Tá, certo. Esses são os valores default se eles não forem substituídos. Beleza. Aí o gato, tipo, se eu for fazer algum parâmetro ali pro objeto ali, eu só posso usar o que está dentro do struct, né? Os atributos são o que determina o estado do teu objeto. Tá bom, ok. Ok? Então, mel é criado, bolinha é criado, xaninha é criado, xaninha é destruída, acabou o escopo dela. Rapadura é criado, aí é destruído ao contrário. Rapadura é destruído, bolinha é destruído, mel é destruída. Mel está nascendo, bolinha está nascendo, xaninha está morrendo, rapadura morrendo, a rapadura nascendo, rapadura morrendo, bolinha morrendo, mel morrendo. Ok? Vamos fazer algumas alterações. Lembra de referências e ponteiros? Se por acaso bolinha for uma referência para mel, Ele vai ter o nome e a vida da mel ali, eu acho. A linha vira tipo uma cópia da mel? Não. Falei-me. Lembra o que é uma referência? Aponta para o mesmo lugar de memória. Se é a mesma variável, eu estou criando um novo objeto? Não, tá só iniciando ele. Só vai nascer mel. Vai ser um ponteiro. Não vai ser ponteiro. Não vai ser ponteiro. É uma referência. É uma referência. Ou seja, é um outro nome para a mesma variável, mas eu não tenho um outro objeto. Os objetos são mel, xaninha e rapadura. Pronto, então quer dizer que bolinha é um apelido da mel. Bolinha é apelido da mel. Vem cá, mel. Vem cá, bolinha. É o mesmo gato. Então vocês vão ver 3 gatos sendo criados aqui. Ó, aqui ele está só avisando que eu não estou usando a bolinha.
Tudo bem, então eu vou só enganar ele aqui. Beleza, isso daqui é só para você se livrar do problema de variável não utilizada. Você dá um cache de void nela para nada. Beleza. Mel está nascendo, Xaninha está nascendo, Xaninha está morrendo, rapadura nascendo, rapadura morrendo e mel morrendo. Beleza? Outra coisa. Se a Xaninha for um ponteiro para mel, quantos gatos eu tenho aqui? Pera, ele é um ponteiro para referência da mel? Não, é um ponteiro para mel. Xaninha é um ponteiro para mel. Dois? Vai ter só dois. Quem são os dois? Mel, Então, mel e rapadura. e rapadura. Isso daqui não cria um objeto. Esse daqui eu estou dizendo, olha, bolinha é o mesmo gato, só que com um apelido diferente. E Xaninha, você pegou um pedaço de papel e anotou o endereço de onde Xaninha mora. Você criou um novo gato? Não. Você pegou um pedaço de papel e anotou o endereço de onde Xaninha mora. Isso daqui me dá o endereço da Xaninha. É Rua Antônio Martins 500. Mas se for só o ponteiro do gato, Xaninha, e sem o e-comercial? Aqui você tem uma variável capaz de guardar o endereço de um gato, mas não está guardando nada. Não, mas se fosse o outro gato aí, só que sem o e-comercial, daria erro? Não entendi. Ó, se eu tirar o e-comercial de mel. Não, se você quiser criar um gato para guardar aqui, não, você não pode fazer isso, porque são coisas diferentes. Certo, do lado direito tá. você tem um gato e do lado esquerdo você tem o endereço de um gato. São coisas diferentes, você não pode fazer atribuição. Aqui você tem um endereço de um gato. Então, do lado direito você tem que ter um endereço de um gato. Que guarda endereço de gato. Então não posso ter Nesse nada caso, diferente caso disso. 2, só que aí esse outro de baixo tem as mesmas atribuições do mel. Tanto o bolinha quanto o Xaninha, você consegue mexer na mel. Por exemplo, se eu fizer bolinha.vidas recebe 10, mel agora tem 10 vidas. Porque você está mexendo na mel. Mas Xaninha não tem 10 vidas. Xaninha é o endereço. É como se você dissesse assim, onde é que Mel mora? Na Antônio Martins 500. Então, se você disser, vá lá na Antônio Martins 500, pegue o gato da Antônio Martins 500 e dê mais 10 vidas para ele. Ambos são formas de acessar um elemento. Professor, agora sim, não se eu são pegasse, o elemento em si. Se eu alterasse bolinha.vidas abaixo disso aí, o Xaninha teria essa alteração também? Meu povo, bolinha e Xaninha são duas formas de chegar no mesmo objeto. Na verdade, você tem 3 formas de chegar no mesmo objeto. O objeto é um só, você só tem um gato aqui. O objeto ele foi criado e está nesse endereço aqui, beleza? Esse objeto pode ser acessado via essa referência e esse objeto pode ser acessado via esse ponteiro, mas no final você tem 3 formas de chegar no mesmo gato. Uma via ponteiro, uma via referência e uma via acesso direto. Exatamente, são 2 interruptores que desligam a mesma lâmpada, entendeu? Tem muito conhecimento, precisa de um Yakult. 3 que ligam a mesma lâmpada. Então, se eu rodar isso daqui, eu vou ter só 2 gatos sendo criados. Professor, tem como eu criar um gato dinamicamente? Tem, através do new. Então, se você criar um gato através do new, o teu gato é criado dinâmico. Por exemplo, você cria o Mel e você cria o Elvis. Só que você não quer criar, o Elvis só tem uma vida. Se você criar assim, ele é um gato estático. Só que como é que você faz para criar dinâmico? Você bota Elvis como sendo um ponteiro e cria através do new.
e o gato. Então agora ele está sendo criado não na stack. Stack é aquela pilhazinha que é estática, né? Stack. Agora você está criando ele dinamicamente. Você está criando ele na heap. Desculpa me interromper. Então, só lendo a linha 29, eu tenho um endereço que se chama Elvis, e esse endereço vai viver um novo gato que tem o nome de Elvis e que tem uma vida. É isso? É, mais ou menos. Você tem que ler no C++, a grande confusão de comercial e asterisco é se você está criando ou usando. Quando você faz isso, você está criando um ponteiro. Quando você faz isso, você está criando uma referência, ok? Quando você está do lado de lá, eles têm um significado diferente. Então, por exemplo, int A. O i comercial aqui significa o endereço de A e não a referência de A. Entendi. Agora você está usando. O asterisco P, quando você está usando, também é no endereço. Então, por exemplo, aqui você está criando um ponteiro para gato, ou seja, é capaz de guardar um endereço de gato. Vai guardar o endereço de que gato? Desse gato que você está criando dinamicamente, porque o new e o malloc, eles retornam endereços. Você está criando um gato dinamicamente, um gato aqui dinamicamente, está retornando esse new, da mesma forma que o malloc, um endereço, e você está salvando esse endereço no Elvis. Se eu mandar rodar, qual é a ordem de nascimento e a ordem de morrimento? Aí se eu colocasse cout Elvis.nome, ia sair Elvis, né? Cout Elvis seta nome. Porque como o Elvis é um ponteiro, você acessa os elementos através do seta e não do ponto. Beleza. Qual é a ordem de nascimento e morrimento? O Elvis vai morrer primeiro. Vai nascer primeiro o Mel, mas depois vai nascer o Elvis, aí vai morrer o Elvis, depois vai morrer a Mel. Ah, não tá no destaque. Oh, meu Deus. O que foi que aconteceu com o Elvis? Safado. Elvis não morreu, meu povo. Está explicado. Por que Elvis não morreu? Porque se Elvis foi criado na heap, foi criado dinamicamente, o tempo de vida dele não é o tempo da stack, ele não vive no escopo, ele vive além do escopo. Ele só pode morrer quando eu invocar o delete. Então, se Elvis foi criado na heap, ele é alocado explicitamente e desalocado explicitamente, porque ele é da heap. O delete é tipo destrutor? O delete, ele invoca o destrutor de variáveis dinâmicas. Variáveis estáticas invocam o destrutor sozinha quando ela sai do escopo. Variáveis dinâmicas, você precisa destruí-las explicitamente através do delete. Mas eu posso destruir uma variável que não foi criada de forma dinâmica? Não. Você não consegue destruir a Mel antes do tempo de vida dela acabar. Você não consegue dar um delete Mel. Isso aqui não faz sentido. Entendeu? Você não consegue. No caso, no seu código antigo eu estava querendo perguntar, só que eu não queria interromper. Se você criar, por exemplo, aquele objeto para acessar a Mel e colocar dentro de um escopo, como você fez com a Xaninha, se não me engano, quem vai morrer primeiro? O da variável mais externa. Entendeu? Mesmo que eu crie uma referência dentro do escopo, a referência só vê o objeto, mas ela não é o objeto. Você poderia pensar que o tempo de vida da Mel está atrelado ao momento que ela foi criado, e não aos sucessivos elementos que a acessam. Entendi. E pessoal, deu meu dia, eu tenho que sair. Mas aí, na dúvida, vocês vão lá no Learn CPP e dão uma olhadinha sobre construtores e destrutores. Tem uns exemplos legais, tá certo? A gente vai entregar isso aí. Você tem uma dica pra gente listar isso aí?
Se vocês quiserem, dê uma olhadinha no vídeo e tentem fazer a lapiseira, tá certo? Show. Fica como projeto dessa semana vocês fazerem a lapiseira. Tá, beleza. 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 Valeu. Valeu, professor. Falou, galera. Beijinho, beijinho.